Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista. Em parceria com o EPC, nós temos esse quadro aqui, um quadro quinzenal, né, chamado Conexão EPC, onde nós trabalhamos temas que são conduzidos a nós, principalmente através dos nossos alunos da Escola de Psicanálise de Curitiba, e temas que têm por base de fundo a questão psicanalítica, né, seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista prático. E essa questão é uma questão que já me foi feita várias vezes, né? E eu decidi gravar esse vídeo agora para responder em definitivo, que é qual a real importância da supervisão para o psicanalista. É inegável, né, que no percurso psicanalítico nós tenhamos uma espécie de contato com a psicanálise que parte originariamente de dois pontos, né? Ou da análise em si, né? Quer dizer, a pessoa começa, né, o processo analítico e ela acaba descobrindo afinidades com a psicanálise, ela acaba descobrindo uma certa questão vocacional, isso acontece em alguns casos, e ela passa a trilhar, então, cada vez mais esse caminho, que é, na verdade, um exercício de uma retroalimentação, né? Quanto mais análise a pessoa faz, né, mais elaborações ela é capaz de fazer, e se há algum tipo de inclinação ali, né, para a função psicanalista, que é bem diferente, né, esse caminho é um caminho trilhável, possível e acontece na prática. E o outro caminho, né, o caminho que particularmente aconteceu comigo, que é o caminho da doutrina, o caminho da teoria, né, onde se inicia através de um processo de curiosidade ou de um processo sistemático, né, nos casos, por exemplo, das pessoas que têm uma formação acadêmica e acabam absorvendo, né, uma certa bibliografia, acabam tomando contato com a bibliografia da psicanálise, né, seja nos cursos de pós-graduação estrito sensu, por exemplo, né, voltados à área da psicologia ou da filosofia ou de outras afim, e a pessoa acaba tomando contato, então, com a questão psicanalítica e se orientando por ela, né? Acho que também a gente poderia até incluir uma outra possibilidade também, que é o contato com o contexto cultural de psicanálise, né? Quer dizer, hoje não, nós temos aí já há um bom tempo a psicanálise parando aí no imaginário, né? Inclusive temos séries aí atualmente sobre Freud, etc e tal, tratando ficcionalmente, mas de um modo ou de outro a cultura brasileira é permeada aí há pelo menos 100 anos com um contexto psicanalítico. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo. Quer dizer, nós temos aí então possibilidades de entrada no mundo, né, que nós poderíamos chamar aí de mundo da psicanálise, né, falando aí bem a grosso termo. Por que a grosso termo? Porque o Freud já tinha colocado a psicanálise como estando compreendida, né, numa outra divisão de mundo, né, numa visão de mundo da ciência, ou seja, a psicanálise ela é uma das alternativas, ela é um caminho viável, né, tanto do ponto de vista clínico, né, tanto viável para a clínica, mas também como uma espécie de ferramenta de interpretação, como uma espécie de filtro de mundo, né, uma espécie de exercício ali de um canal de produção de sentido, de um canal de produção de significado, né, de um canal reflexivo e assim por diante. Então esses são os caminhos de entrada, né, mais usuais, os caminhos de entrada mais comuns, né, ao futuro analista, portanto, né, pela análise, pelo contexto cultural ou pela teoria em si. Bom, é importante anotar que a figura, que por esta lógica, por essa cronologia, a figura da supervisão só vem aparecer depois, né? Evidentemente, só há supervisão quando há uma condição analítica, né? Quando há uma condição de analista, evidentemente. Contudo, o que eu percebo na prática, sobretudo como supervisor, que é uma atividade que me ocupa uma grande parte da minha agenda, hoje mais da metade da minha agenda, o que eu percebo é que as pessoas têm muitas vezes um discurso que não é compatível, que acaba não sendo compatível com a prática, né? Ou seja, fala-se muito sobre supervisão, mas muitos analistas acabam recorrendo a ela como um recurso muito posterior ao início das suas atividades como analista, né? Acabam deixando, portanto, a supervisão para um segundo plano, para um segundo momento, para outro encontro, né? Por várias razões, mas, sobretudo,
creio que a razão principal não seja financeira, mas sim a razão do desconhecimento, né? Do desconhecimento acerca da importância do processo de supervisão. E para explicar essa importância, eu vou fazer uma referência primeiramente à importância da análise para o próprio analista, né? Eu poderia inserir isso no contexto histórico, dentro da questão da psicanálise, mas eu prefiro colocar isso num ponto muito objetivo de reflexão. Qual a importância da análise para o analista, né? Basicamente falando, a gente pode dizer que não existe um analista sem análise, né? Por quê? Porque a análise pertence a um campo, né, de necessidade de elaboração da ordem privada, de um campo de elucubrações da ordem privada, que são necessários para a vida como um todo, né, que compõe uma rede de significantes, que compõe uma elaboração, né, em forma de enredamento, portanto, que serve para a vida como um todo, mas, sobretudo, serve também para, não é, o processo para a absorção, ou para a sujeição, ou para o suporte do processo transferencial. Quer dizer, uma vez que eu me coloque em análise, eu estou ali procurando mais do que uma ferramenta, não é, de elaboração, que seria para qualquer outra pessoa, no caso, recobriria qualquer outra condição de vida ou qualquer outra profissão, mas para o analista isso tem um papel diferente, né? Para o analista, a análise ela é parte essencial da sua possibilidade de se tornar um suporte transferencial. Quer dizer, da sua possibilidade de estar na condição não de um ouvinte, né, como muita gente trata o psicanalista, não de como um ouvinte, não na qualidade de um intérprete, mas, sobretudo, na qualidade de uma possibilidade de suporte, né, de suporte transferencial. Isso exige muito mais do que conhecimento técnico, isso exige muito mais do que um certo repertório, né, acerca das questões que envolvem aí o glossário da psicanálise, não é, o que envolve aí a parte de manejo, não é? Todas essas questões elas têm que coincidir com a questão de uma análise pessoal bem feita. E aí eu poderia fazer uma segunda parte nessa questão, que é também não se tem um analista sem supervisão, né? Por quê? Porque a supervisão ela compreende ali, digamos, o outro elo dessa cadeia, né? Ela compreende ali a assunção de uma forma dialógica que se estabelece, portanto, entre o analista e o seu supervisor, que tem como objetivo, né, inclusive, traçar um certo mapeamento dos próprios processos contratransferenciais, dos próprios processos de resistência do analista, da compreensão das travas que resultam ali, por exemplo, em acting outs, ou que resultam ali também numa transferência negativa, que já é um outro tópico, né? Ou seja, a supervisão ela atende a uma demanda, a supervisão ela atende a um princípio básico dentro da psicanálise, que é a possibilidade da manutenção, né, dos seus elementos essenciais, dos seus pilares essenciais. Entenda-se a abstinência, a neutralidade, a associação livre, o amor à verdade. Portanto, o que eu tenho ali é uma espécie de forma, né, a supervisão ela assume uma forma, né, de saneamento do processo psicanalítico, né, uma forma de depuração do processo psicanalítico, uma forma de demonstração ao analista daquilo que é e daquilo que não é pertencente ao seu processo hermenêutico, ao seu processo de suporte, ao seu processo, portanto, de recepção da transferência, né? Então, a gente pode dizer o seguinte: retomamos sempre o mesmo cânone. Um analista se faz por teoria, por análise e por supervisão. E a questão da supervisão, portanto, ela parece tão imprescindível como as outras. Nós não estamos falando, portanto, de uma topologia hierárquica onde cada um desses tópicos representaria o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar. Não, nós estamos falando de uma relação ali que se sustenta com base na horizontalidade, que se sustenta com base na equanimidade entre esses fatores, na equidade entre esses fatores. Ok? Deem atenção à supervisão, façam supervisão,
desde sempre, desde o início do seu trabalho como analista, pois caso contrário, o que nós podemos ter aí é uma espécie de curto-circuito transferencial, tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um feliz ano novo a você que está vendo, esse é o último vídeo do Conexão EPC do ano de 2022, e nós nos vemos daqui 15 dias com mais um vídeo dessa série. Um grande abraço a vocês.